Oi turma, antes de começar o vídeo, eu quero convidar vocês para conhecerem o aplicativo Terror Amino para Android e iOS. Trata-se de uma incrível e diferente rede social voltada para nós, amantes do terror, dos mistérios, dos monstros e do sobrenatural. Lá você cria sua própria sala de bate-papo, faz suas próprias publicações, escreve e posta suas matérias como pesquisas e contos. Você pode fazer enquetes, conhecer muitas pessoas e fazer amigos. É muito fácil e divertido mexer no aplicativo, sem contar que os melhores canais e sites de terror estão lá, inclusive o meu. Vocês podem me adicionar como amigo e interagir comigo nas salas de bate-papo. É muito legal, turma, e eu já estou muito viciado nesse aplicativo. Já postei gifs, contos de terror, alguns vídeos e fiz até enquetes. Só falta vocês para virem conversar comigo lá no Terror Amino. Para baixar, você pode clicar nos links aqui na descrição do vídeo. Te encontro lá. Olá, turma dos mistérios! Hoje volto a falar sobre mitologia brasileira, mas desta vez não vou falar do folclore comum, mas de uma assustadora lenda urbana muito famosa em quase todo o país, e até mesmo em países onde a língua portuguesa predomina. Hoje vocês vão conhecer a lenda do Corpo Seco, um morto-vivo, um monstro decrépito e esquelético, com aparência tão assustadora que gela até a alma dos infelizes que dizem ter se encontrado com ela. De acordo com cada região onde a história é contada, essa criatura horrenda muda um pouco seu comportamento, que varia de um monstro horrendo que ataca e devora crianças e adultos, até um monstro que saqueia tumbas e devora defuntos. Se querem conhecer a história do Corpo Seco, então deixem um like neste vídeo para apoiar o canal e venham comigo, porque vou levá-los para um fantástico mundo de mistérios e curiosidades. Eu sou o Johnny e sejam todos bem-vindos ao canal Mysterium TV. Episódio de hoje, Corpo Seco. O Corpo Seco, turma, é um personagem da mitologia brasileira comum no interior dos estados de São Paulo, Minas Gerais e região centro-oeste. De acordo com a lenda, o Corpo Seco foi um homem muito malvado que vivia prejudicando as pessoas. Ele era tão ruim que maltratava e espancava a sua própria mãe, devido à sua incrível maldade que havia dentro dele. Assim que ele morreu, ele foi rejeitado por Deus e o diabo, e até mesmo a terra onde ele havia sido enterrado o expulsou. Com o corpo em estado de decomposição, ele teve que sair do seu túmulo. Ele virou uma criatura maligna que costuma ficar camuflada nos troncos das árvores. E quando ele gruda nos troncos, as árvores secam quase que imediatamente. E ele fica ali só na espera de que alguma criança malcriada passe distraída perto dele. Dizem que apesar de sua maldade, o Corpo Seco, que também é conhecido como o Nhudo, teria se arrependido de ter maltratado a sua mãe, e por essa razão, ele pune todas as crianças que demonstram tal teimosia ou que respondam suas mães. Talvez tivesse vindo daí o ditado popular que diz: quem bate na mãe fica com a mão seca. Ele então passou a viver assombrando as pessoas nas estradas. De acordo com a lenda, quando uma pessoa passa na estrada, o Corpo Seco gruda em seu corpo e começa a sugar o sangue, o transformando em um corpo seco também. Mas se ninguém passar perto da entidade por muito tempo, ela morre de fome e fica igual uma árvore seca. A vítima da assombração pode morrer caso ninguém passe na estrada para salvá-la a tempo. Outras histórias dizem que o Corpo Seco agarra suas vítimas e as devora da cabeça aos pés. Bem,
acredito que nenhuma vítima sobreviveu para contar a história. Existe também outra teoria sobre a origem do corpo seco, que diz que ele teria sido em vida um homem muito egoísta e mesquinho, que cultivava uma variedade enorme de frutas e grãos em sua fazenda. Mas após uma época de estiagem, em que diversas pessoas estavam passando fome, conta-se que o fazendeiro se negou a dividir seus estoques que havia guardado em grande quantidade. Os populares se revoltaram e, em meio à briga, o fazendeiro acabou morrendo vítima de um infarto. Mas após sua morte, ele não teria descansado, sua raiva só aumentou e acabou por se transformar em uma criatura, um espírito cruel e vingativo. E diz a lenda que a criatura que outrora foi o fazendeiro fica nas matas à espera de qualquer um que cruze seu caminho. E ele jamais deixa que outras pessoas se aproximem das árvores frutíferas, as quais ele considera serem sempre de seu antigo pomar. Já em Ituiutaba, em Minas Gerais, há outra variação desta lenda. Dizem os populares que o corpo de uma mulher que havia sido enterrado no cemitério municipal não permanecia no fundo da cova mais do que algumas horas. Segundo os mesmos, a terra expulsara o corpo. Era como se a terra repelisse o corpo da mulher. Os bombeiros teriam sido chamados e, na falta de uma explicação e de uma solução, os bombeiros teriam levado o corpo da mulher para uma caverna, que fica em uma serra ao sul do município, e teriam deixado lá para seu descanso. Mas segundo os moradores que ousam andar pela estrada de terra que fica à margem da serra, dizem escutar lamentos e gritos de uma mulher vindos de dentro da caverna. Será que essa mulher esqueceu de morrer, turma? A serra onde se encontra a caverna ficou conhecida como a Serra do Corpo Seco. Bem, é mais um relato assustador. Por incrível que pareça, o corpo seco já foi avistado por diversas pessoas aqui no Brasil. E eu trouxe alguns dos comentários mais recentes para vocês. E acreditem, são de arrepiar. E se você está gostando desse vídeo, por favor, não esqueçam de curti-lo para apoiar este canal. E também quero passar um recadinho. Nas próximas semanas eu estarei repostando alguns vídeos antigos aqui do canal que tiveram alguns problemas de monetização e problemas de direitos autorais. Então, recado dado, vamos aos relatos. Segundo relatos de Dona Maria Aparecida Soares Branco, um corpo deformado e decrépito a deixou de cabelos em pé quando ela passava pelas redondezas durante a madrugada, em direção a uma avenida chamada Paulette, na cidade de Itapira. Segundo ela, estava em cima do muro com uma cara feia, um corpo seco e parecia cheio de perebas. E ela foi a terceira pessoa que teria visto tal corpo seco naquela semana, turma. Sempre sobre o muro e com feições carrancudas. Ao mesmo tempo, possui um ar de desespero, como quem quer pedir socorro, declarou Maria, ainda bastante assustada com o que viu. E ela declarou que os seus pais contavam histórias semelhantes quando ela era jovem. Ela disse o seguinte, turma: sempre achei que isso fosse história dos tempos antigos ligada ao cemitério, mas não. Eu comprovei que o corpo seco existe e nem quero mais passar por lá de novo. E aí, o que vocês acham? Postem a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. O barbeiro aposentado Alair Cavalaro, de 87 anos, sabe muito bem dessas histórias. Ele contou que quando era adolescente, passou por um trauma daqueles por causa do corpo seco. Ele disse o seguinte: eu era um menino tímido com meus 16 anos de idade. Eu tinha medo de tudo, mas ao voltar para o sítio, no Morro do Grave, vi um vulto que passou por mim e me assustou muito. Ele era um corpo seco e decrépito, estava perto do cemitério. Corri de tal maneira, sem olhar para trás, que derrubei a porta da minha casa. Eu pensei que era o corpo seco que tantas pessoas diziam. Assustador, não é mesmo, turma? E vocês aí de casa, conhecem algum relato, alguma história sobre o corpo seco? Se sim, por favor, escrevam a história de vocês aqui embaixo nos comentários. E este foi o vídeo com a história do corpo seco.
Se vocês gostaram, curtam esse vídeo para apoiar o canal. E se vocês são novos por aqui, se inscrevam agora para não perder nenhum dos vídeos que lanço toda semana. Se vocês puderem, por favor, compartilhem esse vídeo nas redes sociais. A ajuda de vocês é muito importante para este canal. E eu desejo tudo de bom e de melhor a todos vocês. E nos vemos no próximo vídeo aqui no canal Mysterium TV. Tchau!